Você já sentiu que o mundo está diferente? Guerras se intensificando, tecnologias controlando nossas vidas, desastres naturais aumentando. E se eu te disser que a Bíblia previu tudo isso há mais de 2000 anos? Neste vídeo, vou revelar os 7 sinais do Apocalipse que estão acontecendo neste momento diante dos seus olhos. O último sinal vai transformar sua perspectiva sobre o futuro. Fique até o final para descobrir como estes sinais confirmam o plano divino e nos chamam à preparação espiritual. Olá, queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês neste momento. É com grande alegria que venho compartilhar esta mensagem com você que está assistindo. Sinta-se abraçado e acolhido pelo amor de Deus, pois Ele tem um propósito especial para a sua vida, mesmo em tempos desafiadores como os que estamos vivendo. Os 7 sinais do Apocalipse que já estão acontecendo. Vivemos tempos únicos na história da humanidade. Se você tem acompanhado os noticiários e observado os eventos mundiais com uma perspectiva bíblica, certamente já se perguntou se estamos nos aproximando dos últimos tempos descritos nas Escrituras. O livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João durante seu exílio na ilha de Patmos, nos oferece vislumbres proféticos do que está por vir e sinais que devemos estar atentos. Antes de mergulharmos nos sinais apocalípticos, precisamos lembrar as palavras do próprio Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Portanto, não estamos aqui para determinar datas ou fazer previsões exatas, mas para discernir os tempos e estarmos preparados espiritualmente. O Apocalipse é um livro de esperança e vitória, não apenas de julgamento. Ele nos mostra que Deus está no controle e que seu plano de redenção será cumprido. Enquanto examinamos estes sinais, mantenha seu coração firme na promessa de que Cristo venceu o mundo. Vamos então analisar os 7 sinais do Apocalipse que já parecem estar se manifestando em nossos dias. Primeiro sinal: a ascensão do globalismo e governo mundial. O livro do Apocalipse menciona uma besta que exercerá autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Em Apocalipse capítulo 13, versículos 7 e 8, lemos: E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Estamos testemunhando um movimento sem precedentes em direção à globalização e unificação de sistemas políticos, econômicos e sociais. Organizações internacionais ganham cada vez mais poder. Decisões transcendem fronteiras nacionais e tecnologias permitem controle e monitoramento em escala global. A pandemia recente acelerou essa tendência, com soluções globais sendo apresentadas para problemas mundiais. Não estou afirmando que qualquer organização específica seja esta besta profética, mas o cenário para tal sistema está sendo montado diante de nossos olhos. Estruturas que permitiriam um governo mundial estão se formando gradualmente, exatamente como previsto nas Escrituras há milênios. Segundo sinal: avanços tecnológicos e a marca da besta. Em Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 17, lemos sobre a marca da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, seja dada uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. A tecnologia atual está desenvolvendo sistemas que poderiam facilmente implementar tal controle.
identificação biométrica, microchips implantáveis, moedas digitais controladas centralmente, sistemas de crédito social e vigilância constante são realidades crescentes em nosso mundo. Pela primeira vez na história, temos a infraestrutura tecnológica necessária para implementar um sistema onde transações econômicas possam ser controladas universalmente. Novamente, não estou identificando qualquer tecnologia específica como sendo a marca, mas observando que as condições descritas no Apocalipse como impossíveis há alguns séculos, agora são perfeitamente plausíveis através dos avanços tecnológicos. A infraestrutura para tal sistema está sendo construída rapidamente diante de nossos olhos. Terceiro sinal: guerras e rumores de guerras. Jesus nos advertiu em Mateus, capítulo 24, versículos 6 e 7. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. O século XX foi o mais sangrento da história humana, com 2 guerras mundiais e inúmeros conflitos regionais. No século XXI, continuamos vendo tensões geopolíticas intensas, corridas armamentistas, ameaças nucleares, guerras no Oriente Médio, conflitos na Europa Oriental e crescentes tensões entre grandes potências mundiais. Particularmente significativa é a intensificação de conflitos em torno de Israel, uma nação cujo papel é central nas profecias bíblicas. As tensões no Oriente Médio continuam a ser um barômetro profético, exatamente como as Escrituras indicaram. Em Apocalipse, vemos descrições de guerras devastadoras nos selos, nas trombetas e nas taças. A 6ª trombeta em Apocalipse, capítulo 9, versículo 16, menciona um exército de 200 milhões. Um número que seria impossível nos tempos antigos, mas totalmente possível hoje com a população mundial atual. Quarto sinal: desastres naturais e mudanças climáticas. Em Lucas capítulo 21, versículo 11, Jesus profetizou: haverá grandes terremotos e em vários lugares fomes e pestes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Estamos testemunhando um aumento na frequência e intensidade de desastres naturais em todo o mundo. Terremotos devastadores, tsunamis, furacões de categoria sem precedentes, incêndios florestais massivos, inundações extremas e condições climáticas imprevisíveis estão se tornando cada vez mais comuns. O Apocalipse descreve eventos cósmicos e terrestres catastróficos. Em Apocalipse capítulo 16, versículos 8 e 9, lemos: o 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com intenso calor. As mudanças climáticas que observamos, independentemente das causas que atribuímos a elas, alinham-se com as descrições bíblicas dos últimos tempos. A Terra está gemendo de maneiras que parecem cumprir essas antigas profecias. Quinto sinal: apostasia e declínio moral. Paulo advertiu em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, aos pais ingratos, irreverentes, sem afeto natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando-lhe o poder. Nossa sociedade está experimentando um abandono sem precedentes dos princípios morais tradicionais baseados nas Escrituras. Valores que eram universalmente aceitos por milênios estão sendo rapidamente rejeitados e substituídos por uma moralidade relativista.
Vemos um aumento na violência, na crueldade, no ódio e na divisão em escala global. Mais preocupante ainda é a apostasia dentro da própria igreja. Jesus perguntou em Lucas capítulo 18, versículo 8: Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Muitas denominações e líderes religiosos estão comprometendo verdades bíblicas fundamentais para se conformarem ao espírito desta era. Em Apocalipse, vemos o surgimento de uma religião mundial falsa, representada pela prostituta da Babilônia. Este sistema religioso sincretista, que une todas as crenças, exceto a verdadeira fé bíblica, parece estar tomando forma à medida que o ecumenismo sem discernimento ganha força. Sexto sinal: o surgimento de Israel como nação. Um dos sinais mais claros do cumprimento profético em nossos dias foi o restabelecimento de Israel como nação em 1948, após quase 2000 anos de dispersão judaica. Jesus usou a figueira como símbolo de Israel em Mateus capítulo 24, versículo 32. Da figueira aprendei a parábola: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. O profeta Ezequiel previu o retorno dos judeus à sua terra em Ezequiel capítulo 37, um capítulo que descreve o vale de ossos secos voltando à vida, uma representação poderosa do ressurgimento da nação de Israel. Este foi um evento considerado impossível por séculos, mas que aconteceu exatamente como previsto nas Escrituras. Além disso, Jerusalém voltou ao controle israelense em 1967, cumprindo a profecia de Jesus em Lucas capítulo 21, versículo 24. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. O papel central de Israel nos eventos do fim dos tempos continua se desdobrando diante de nossos olhos, com Jerusalém sendo um cálice tremulante para as nações, exatamente como profetizado em Zacarias, capítulo 12, versículos 2 e 3. Sétimo sinal: a pregação do Evangelho a todas as nações. Jesus declarou em Mateus capítulo 24, versículo 14: E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Através de avanços tecnológicos como internet, rádio, televisão e traduções da Bíblia, o Evangelho está alcançando povos e nações antes inacessíveis. Missões globais têm levado a mensagem de Cristo a lugares remotos, e a palavra de Deus está disponível em mais idiomas do que em qualquer outro momento da história. Organizações missionárias relatam que praticamente todos os grupos étnicos significativos no mundo já foram alcançados com pelo menos uma apresentação inicial do Evangelho. A Bíblia já foi traduzida no todo ou em parte para mais de 3.000 idiomas, cobrindo os idiomas falados por mais de 90% da população mundial. Irmãos e irmãs em Cristo, acabamos de percorrer os 7 sinais apocalípticos que já estão se manifestando em nosso mundo. Do avanço do globalismo à pregação do Evangelho a todas as nações, as Escrituras estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Mas o que isso significa para a nossa vida diária? Como devemos viver à luz destas revelações proféticas? No próximo vídeo, vamos mergulhar profundamente nas aplicações práticas destes sinais para a nossa caminhada cristã. Você descobrirá como encontrar paz em tempos caóticos, fortalecer sua fé quando tudo ao redor parece desmoronar e preparar-se espiritualmente para os desafios que estão por vir. Sua jornada de fé será transformada quando você entender não apenas o que está acontecendo, mas como responder biblicamente a estes sinais. Não perca esta continuação que vai equipar você com sabedoria divina para viver com propósito e esperança nos últimos dias.
Clique agora no próximo vídeo e descubra como transformar seu conhecimento profético em poder espiritual para a sua vida. Que Deus abençoe sua jornada de fé.